Olá a todos, eu sou Maurício Amorim do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês das técnicas que os narcisistas usam, na verdade, para manipular essa vítima. Se esse vídeo for para você, então fique conosco até o final desse vídeo. O interessante é que já falamos outrora, né, do gaslighting, do love bombing, e hoje eu quero falar com vocês de uma técnica que eles usam com muita frequência, que é o hoovering. O que significa hoovering? A palavra hoovering significa sugar. Interessante que essa frase se originou muitas vezes, né, no Reino Unido, na verdade, nos Estados Unidos, no começo do século XX. Era uma marca de aspirador de pó, né, que é aquilo que suga, na verdade, suga toda a sujeira, deixando a casa limpa. O interessante é que essa técnica do Hoover, quando foi posta para dentro do termo da psicanálise ou da psicologia, ela significa que suga a pessoa, do qual deixa a mesma totalmente vazia, ou seja, ela abafa toda a existência da vítima. Na verdade, ela acaba, né, com a vítima, deixando ela numa crise existencial. O interessante é que o narcisista ele tem umas técnicas muito peculiares acerca do hoovering. E o que ele faz, na verdade? Ele chega a manipular as pessoas, né, as suas vítimas. Ele usa de táticas emocionais e manipulação de culpa, ou seja, ele sempre faz a vítima viver em constante culpa, né? O interessante é que ele sempre vai começar com com love bombing. Ele vai conquistar a vítima, depois ele vai entrar para a técnica do gaslighting, ou seja, vai deixar a vítima, na verdade, confusa acerca dos seus princípios e dos seus valores, fazendo a mesma, né, duvidar da sua própria sanidade. A terceira seria o hoovering. Interessante que dentro desse hoovering, do qual o narcisista faz esses apelos emocionais e também trabalha com manipulação e culpa, ele também faz muitas promessas vazias e falsas mudanças. O que seriam essas promessas vazias? O narcisista, quando ele promete alguma coisa, ele sabe que ele não vai cumprir. Ele sabe. Interessante, e por isso que ele começa com falsas mudanças. As suas mudanças são apenas superficiais. Depois ele volta, na verdade, para o ponto inicial. O interessante também, uma das técnicas de hoovering que ele se utiliza, são o uso de terceiros para se reconectar, do qual que alguns escritores e alguns psicólogos chamam de macacos voadores. O que é isso? Ele faz uma espécie de triangulação, né? Ou seja, ele está aqui no topo, você está no extremo, e as pessoas que ele se utiliza para te manipular está no outro extremo, né? Ele não vai chegar perto de você para falar, na verdade, ele vai usar de triangulação. Essas pessoas que têm um certo vínculo emocional, essas pessoas vão falar bom dele, vai falar para você dar mais uma chance, sabe? Vai falar que você está muito dramatizada, na verdade, ou você não pensou muito bem sobre o assunto. Então ele sempre se utiliza de terceiros para manipular você, querido ou querida ouvinte, porque essa é a função dele. E uma das técnicas também, quando ele não consegue, na verdade, por essas seduções te ludibriar, ele começa a fazer com ameaças e intimidação, né? Ou seja, ele começa, na verdade, fazendo uma ameaça muito velada. A princípio é velada, mas depois ela é muito mais aberta, né? Do qual que ele vai te ameaçar mesmo. Se você tomar determinados atos ou deveras atitudes, você será punida por isso. Então, o Hoover, ele tem uma psicologia muito interessante. Como é que trabalha, na verdade, essa psicologia do Hoover? É como se fosse um tentáculo, na verdade, né? Ou seja, 5 braços, vamos dizer assim. Um ser totalmente... como é que eu posso dizer? Tem 5 tentáculos e dessas 5 maneiras ele sempre vai se utilizar dessas técnicas, né? Vemos que o Hoover tem essas técnicas. Ele vai fazer com você, na verdade, um desgaste emocional muito grande, vai gerar culpa, ansiedade, medo e dúvida, dentro dessa psicologia do Hoover, tá? O segundo vai ser o isolamento social. Ele vai afastar você dos seus familiares e dos seus amigos, né? O terceiro, a técnica que ele usa é a culpa e a confusão. Interessante que a vítima pode se sentir culpada e confusa por querer fazer as coisas que gosta, porque
porque se ela faz sozinha, na verdade, ela se sente até mesmo culpada por isso. Então ela sempre vai se sentir culpada por não chamar, na verdade, essa pessoa que o abusa constantemente, né? Então, por exemplo, ela vai ter também uma espécie de diminuição de confiança. Ou seja, ela vai ter uma dependência emocional. Quanto mais ele abusa, e isso, se ele já a desvinculou dos seus familiares, essa pessoa vai ter uma dependência emocional muito grande, porque ele sempre vai ser a única fonte de suprimento. Ele tirou essa pessoa dos seus amigos, do seu trabalho, dos seus familiares. No narcisista, ele tem a tendência de falar que ele é o único que se preocupa, né? Ele sempre vai falar: ninguém vai te amar como eu te amei, ninguém se importa tanto o quanto eu me importo com você. Então ele fazendo isso, ele te isola. Isolando você dos seus familiares, na verdade, ele vai fazer você apenas ficar dependente dele. Quanto mais dependente, você vai ser mais abusada. E quanto você ser mais abusada, na verdade, né, dentro do Hoover, ele vai fazer o que? Gaslighting também e love bomb. Porque ele sempre vai fazer aqui uma espécie de amorda e assopra, sabe? Ele te elogia e despreza, te elogia e despreza. Ele vai fazer isso constantemente, tá? Então, por exemplo, e ele vai fazer também essa reentrada, né, nesse ciclo abusivo, que é a manipulação de controle, né? Ou seja, do qual que eu já informei para vocês, né? Quer dizer, é um morte e uma sopra. Desculpa, eu vou mudar, desculpa, eu vou mudar. Na verdade, nunca muda. Mas quais são as técnicas que você pode fazer para se proteger do Hoover? Interessante é que você tem que identificar essas táticas de manipulação, do qual que eu já informei, né? Documente os comportamentos que essa pessoa faz com você. Escreva, coloca no caderninho, ou coloca no notebook, ou coloca no celular, no bloquinho de notas. Faça qualquer coisa assim, tá bom? Você também tem que trabalhar a sua autoestima, acreditar na sua confiança, na sua percepção e na sua intuição. Evite isolamento das pessoas que você ama. Por mais que ele tente te afastar, nunca quebre vínculo totalmente com as pessoas que se importam com você. Porque se ele conseguir fazer isso, isso mostra que ele já ganhou totalmente. Então, tente evitar esse tipo de isolamento que ele quer fazer com você. Se isole com pessoas do seu trabalho, né? Se isole com amigos, se isole com pessoas que realmente se importam e querem te ajudar. Participe também de atividades sociais, sabe? Não se limite a ficar somente em casa, né? Mas sim conheça outras pessoas, outros lugares. Existe sim vida fora do narcisista. Ele quer apenas fazer isso porque ele não vê você como uma pessoa, ele vê você apenas como suprimento, tá? Não ceda à pressão dele. A vida dele é apenas pressionar para depois lhe culpar e depois te aliviar durante um determinado tempo e depois continuar com essa pressão psicológica, tá? Planeje a sua reação, ou seja, não seja reativo, né, aos encantos dele, tanto aos seus ataques de raiva. Sempre tenta ficar calmo e sereno. Aplique o método da pedra cinza, seja indiferente e, se for possível, fale o menos possível e não demonstre as suas emoções, por mais que você queira, tá? Interessante e aplique mesmo, tá? Uma ordem de restrição, vá à justiça. Tá certo que no Brasil hoje em dia é muito complicado você meter uma ordem de restrição, porque muitas vezes ele só vai parar quando ele se sente realmente ameaçado, tá? Então essas são as dicas que eu falei acerca de hoje, do qual você tem que se proteger, né, dessa técnica tão maquiavélica que é o Hoover. Se vocês gostaram dos vídeos de hoje, por gentileza, aperta o botão do joinha, comentem, na verdade, né, no nosso trabalho, e aperta o botão das notificações para que vocês possam receber mais vídeos e que também podemos fazer mais vídeos sobre o assunto. E como sempre, viu, eu conto com o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo, e até a próxima.